Vamos lá para o quarto bloco, pessoal. Eu quero falar para vocês agora de maneira um pouquinho mais especificada sobre a questão dos aspectos, tá? Que são relacionados à interrupção do prazo. Ou seja, quando se interrompe o prazo, o curso da prescrição. Aonde vocês podem acompanhar isso? Vocês podem acompanhar isso no Código Penal, nas lâminas, no artigo 117. Tá bom? Então, são várias situações, inclusive no Código nós temos lá 6 incisos que tratam disso. Aí eu vou abordar com vocês algumas situações em específico. Tá? A primeira, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Eu estou lendo aqui que são os incisos do Código Penal. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Tá? Por certo, a rejeição da denúncia ou da queixa não interrompe tal prazo. Ou seja, então o que nós temos que abordar aqui efetivamente? O curso da prescrição vai interromper especificamente quando houver anulação efetiva de tal queixa, de tal anúncio. Tá? Pela questão da pronúncia. Bom, o que nós temos que interpretar sobre isso aqui? Quando se falar da questão da pronúncia, nós temos que falar que quando se houver o entendimento de que houve uma desclassificação da infração penal pelo júri, tá? Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão da pronúncia continua sendo o marco delutivo da prescrição. Tá? Então, nesses casos, pode haver a interrupção da prescrição. Pela decisão confirmatória da pronúncia, ou seja, já se entendeu que a decisão condenatória da pronúncia interrompe. Ainda que o juiz venha desclassificar a infração por questão de competência, etc. Vai acontecer. Tá? Por uma sentença efetiva. Bom, a sentença vai interromper o prazo prescricional. Onde está isso? Artigo 117, inciso 4º. Efetivamente pela questão do início ou continuação do cumprimento da pena. Tá? E o artigo 117, ele traz muito claramente isso. Ainda que o apenado retorne ao cumprimento da pena, que foi interrompida pela fuga. Tá? Então aqui nós estamos falando dos casos específicos. Se ele fugiu, ele retornou, vai haver efetivamente o começo do cumprimento da recontagem. Tá? Com relação à reincidência. Tá? Quando se falar em reincidência, por óbvio, nós estamos falando da prática de um segundo delito. Tá? Mas, efetivamente, um delito que tem uma relação a outra condenação, a um outro delito semelhante. Tá? Pessoal, efetivamente importante fazer uma observação no que tange a questão das penas mais leves e da sua prescrição. Para vocês acompanharem, aonde está isso? No artigo 118 do Código Penal. Qual é a redação do artigo 118? Nas hipóteses em que, pela prática de um crime, o legislador prevê mais de uma pena ao autor do fato, as mais brandas prescreve com as mais severas. Isso diz o artigo 118. Tá? Na verdade, a redação do artigo é mais simples ainda. Ela diz o seguinte: as penas mais leves prescrevem com as mais graves. Tá? Então, o que nós temos que interpretar sobre isso? Quando prescrever a pena mais grave, que é a pena privativa da liberdade, vai prescrever junto a pena mais leve, que é qual, por exemplo? A pena de multa. Tá? É simples assim, sem precisar inventar a roda. Tá? A importante observação também que nos relata o artigo 119, tá? Que tem a seguinte redação: no caso de concurso de crimes, lembrando que concurso de crimes, quando houver a conexão de mais de um crime, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Quando houver um concurso de crimes, ou seja, quando estivermos diante de mais de um crime, tá, com uma tipificação por óbvia específica de cada um, a prescrição de um crime não pode afetar o outro. Eu não posso pegar a prescrição do crime A e vou calcular ela para o B, não. Cada crime vai ter a sua prescrição, óbvio, né, que a observação será inerente a cada um, para que no total, finalizando, ele tenha a prescrição por completo baseada no cumprimento, no transcorrer desse período em cada crime que esse cidadão venha a ter cometido efetivamente. Tá? Bom, nosso código traz uma abordagem no seu artigo efetivo 120 que fala do perdão judicial, tá? Que
a gente já abordou, a gente já falou, mas que se faz necessário que a gente efetivamente traga essa abordagem específica sobre esse tema. Tá? Então, quando a gente fala efetivamente sobre o artigo 120, que tem a redação, o que diz o artigo 120 na sua redação central? A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Ou seja, eu sou sentenciado ao crime X, mas eu fui beneficiado com um perdão judicial. Nesse caso, não vai haver uma consideração para efeitos de reincidência. Não serei considerado reincidente porque aquele crime até então similar a esse segundo que eu cometi, eu fui cometido perdão judicial. Se eu fui perdoado, eu não sou efetivamente mais passivo de tipificação daquele crime. Tá? Ou seja, os principais efeitos da sentença condenatória são as imposições das penas previstas no Código Penal. De reclusão, detenção, multa, pena restritiva de direito e medida de segurança. Tá? Nesse caso, de haver o perdão judicial, eu serei efetivamente considerado uma pessoa não residente, para fins de interpretação subsequentes. Tá? Bom, mas existem algumas abordagens no STJ com relação a esses assuntos. Tá? Então, de alguns entendimentos mais atuais do STJ, ou seja, o entendimento mais atual do Superior Tribunal de Justiça é de que o prazo progressional será suspenso de acordo com o resultado da combinação da pena máxima. Tá? Ou seja, o período de suspensão do prazo é regulado pelo máximo da pena combinada. Se a pena combinada é o máximo 20, a prescrição vai ser regulada pelos 20. Tá? Em suma, tá? O básico disso nós já comentamos, que é a regra básica. Tá? Então, tem que ficar isso bem observado. Tá? E com relação às causas interruptivas, encontradas no artigo 117, inciso 5 e 6. Eu comentei sobre algumas antes, mas nesse caso que eu estou falando especificamente sobre algumas em específico. Tá? Bom, quando eu falo especificamente do artigo 117, as causas interruptivas do inciso 5 e 6, o que eu tenho que falar? Primeiro, com relação ao cidadão que é capturado, tá? Ou recapturado. Nós temos que falar que quando o cidadão, por exemplo, ele foge do sistema prisional, a prescrição dele para de correr. Não está correndo a prescrição para ele, pelo seu crime ser prescrito. Para ali. Quando ele volta, fica congelado. Quando ele volta, é recapturado, volta a correr o período da prescrição. Também tem uma abordagem intrínseca sobre isso, sobre a questão da reincidência subsequente ou futura, que se trata da questão do cara estando foragido cometer outro crime. Tá? Ele estava preso, fugiu, cometeu outro crime. Neste caso, a prescrição da pretensão executória vai interromper e a contagem vai ser reiniciada efetivamente quando ele voltar a cumprir a pena e, posteriormente, com a efetivação da condenação do seguinte crime, ele passa a ter uma nova subsequência de prescrição. Tá? E uma abordagem de encaminhamentos finais que eu quero fazer sobre esse tema da aula de hoje se diz respeito ao artigo 111 e o artigo 111 em específico. Tá? Por quê? Porque o artigo 111 fala claramente do aumento dos prazos prescricionais, ou sendo mais detalhista, conforme a narrativa do artigo, sobre o aumento do prazo prescricional. Artigo 111, caput do Código Penal. O que diz a redação do artigo? O prazo de prescrição da pretensão executória será acrescido de 1/3 se o sentenciado for reconhecido como reincidente na sentença condenatória. Eu já falei isso antes, mas eu estou referendando novamente por quê? Porque de 10 questões do exame da ordem relacionadas a esse artigo, a artigos de prescrição, 7 caem artigo 111. Então o chato do professor está falando 2 vezes a mesma coisa, porque o chato do professor se depara no cursinho preparatório várias vezes com questões como essa. Então, pessoal, referendando a informação, aumento do prazo prescricional, artigo 111 do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória será acrescido de 1/3 quando? Se o sentenciado for reconhecido como reincidente. Se ele for reincidente, a prescrição vai aumentar em 1/3. Lembrando novamente
que eu falei antes, tá? Que pode, no contraponto a isso, conforme o artigo 115, ela vai diminuir da metade se o agente for menor de 21 anos na época do crime ou se for maior de 70 na data da sentença. Tá? Então esse contraponto é importante. Lembrem disso. Artigo 111 e artigo 115 trazem, respectivamente, o aumento do prazo prescricional e a diminuição do prazo prescricional, conforme rege a nosso Código Penal brasileiro. Pessoal, espero que tenha podido contribuir com vocês de alguma maneira. Até a próxima aula. Fico todos com Deus. Fico à disposição dos canais de comunicação, sala virtual e no meu WhatsApp pessoal. Um abraço. Até a próxima aula.